Continue nos abençoando, irmãos. Amém. É muito bom, né? A vontade é que prossiga, né? Amém. Mas já cantamos bastante. Vamos ver o que Deus também tem para nós nesta noite, né? Hoje nós estamos aqui fazendo um test drive, né, com a filmadora. Como foi, colocamos diante de Deus, Deus providenciou tudo. Vamos ver se nós conseguimos umas boas filmagens, e assim os irmãos também que não podem vir nos cultos da região participar pelo site, né? Amém. Mas Deus abençoe cada um que se esforçou para estar aqui nesta noite. Amém. Nós vamos orar nesse instante antes de lermos a palavra. Tem algum pedido de oração nesta noite? Se tem, vamos colocá-los todos diante do Senhor, né? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos diante do Senhor, pedindo a Tua grande misericórdia por cada vida, por cada necessidade. Atrás de nossas mãos há um pedido, Senhor. Seja nosso, ou seja de alguém que disse, ore por mim, lembra de mim em suas orações. Cada um deles estão inclusos agora, Pai. Pedimos que o Senhor cura, liberta, ajuda, resolva. Faça o que for necessário por cada vida, pois pedimos com fé, crendo que o Senhor pode fazer isto através do poder que há no Senhor. Perdoa as nossas faltas, nossas fraquezas, tudo que nos separa de Ti, que seja tirado agora da frente e que nós possamos ter uma visão clara da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir, meus irmãos, as Bíblias, se vocês podem localizar rapidinho aí, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 3, tá? Primeira Samuel capítulo 2, verso 3. Se fosse para darmos um título nisso daqui, nós poderíamos falar sobre estabilidade, poderíamos falar como nós podemos ser pessoas justas, né? Mas deixa Deus definir, né? Amém. 1 Samuel capítulo 2, verso 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Amém. Que o Senhor abençoe a nossa meditação. Podem se assentar. Fiquem na liberdade do Senhor. Pelo Senhor as obras são pesadas na balança. Isso nos faz lembrar do profeta Daniel, que também, na época dos seus dias, da sua profecia, houve um rei na terra chamado Nabucodonosor, o qual foi um rei muito próspero, e a Bíblia diz que Deus entregou todos os reinos que havia na terra em suas mãos. Mas ele, na sua altivez, na sua arrogância, ele passou a achar que tudo o que ele estava fazendo era ele pela sua capacidade, pela sua habilidade. E aquilo soou mal como uma soberba diante de Deus, e Deus lhe tirou o raciocínio e ele terminou ficando como um animal e pastando com os jumentos no campo. Mas depois o seu filho Belsazar assumiu o reino no seu lugar. E também, mesmo disse Daniel, ele tendo conhecimento das obras que o seu pai havia feito e a maneira que Deus o havia abençoado, mas mesmo assim ele também deixou se exaltar. E achou que porque ele era rei da Babilônia, então ele poderia até zombar dos vasos de Deus que estava ali, que foi levado como despojo, porque toda nação, quando vencia outra nação, então eles levavam tudo que era de bem que tinha naquela nação, como no templo havia, né, utensílios de ouro, de prata que eles faziam ali no templo, para lidar com as ofertas, e eles saqueavam e levavam embora. E levou de Jerusalém, levou as taças, levou os copos, levou as bacias, tudo que era de grande valor, que era de ouro, era de prata, eles levaram para a Babilônia. E ele começou a fazer aquela festa diante
dos seus grandes, dia dos governadores, porque aqueles reis, quando faziam festa, às vezes a festa durava até mais de meses, eles festejando. Tanto é que, na época, né, do rei Assuero, quando Esther foi escolhida como rainha, a Bíblia diz que depois de muitos dias já de bebedeira, o coração do rei estava alegre. Às vezes eu acho engraçado isso, né? Eu, na minha fraqueza, se eu beber um copo de vinho, eu já fico meio esgrilado, né? E na época que eu fazia uso de bebida alcoólica, eu era fraco, eu não gostava nem sequer de pôr na boca, porque se eu tomasse uma garrafa de cerveja sozinho, eu trançava as pernas, né? E cerveja é bem fraco. Agora, depois de muitos dias de beber, o coração do rei estava alegre. Imagino tanto que esses homens bebiam, já vinho, né, Moisés? Tinha que ter um odre de vinho só para eles. E então, depois de dias de festas, então ele estava com seu coração alegre. O rei Belsazar pediu que trouxesse os utensílios que era da casa de Deus. Agora lembra-se, meu irmão, Deus pode nos abençoar, Deus pode nos ajudar, mas respeito é uma coisa que Deus exige. Amém. Deus ama que nós temos temor, respeito por Ele e pelas suas coisas. Amém. Eu nunca me esqueço quando estive uma vez numa reunião em Curitiba, e o irmão Jorge Smith, que era o genro do nosso profeta, ele ainda moço, visitava a casa do profeta, pois namorava sua filha, Rebeca, que também já dorme no Senhor, e disse que um dia eles chegaram na casa do irmão Brani, e tinha um vizinho dele que era um mecânico, que todo dia à tarde, na época do verão, ele assentava na sombra da casa dele, sem camisa, e abria uma cerveja e bebia ali. Mas quando ele via que o profeta estava chegando, às vezes ele colocava a camisa, tinha a cortesia de ir lá, abrir o portão do profeta, e sempre: boa tarde, reverendo, bom dia, reverendo, boa viagem, reverendo, sempre com aquele respeito. E um dia, quando eles chegaram e ele se adiantou e abriu o portão para que eles entrassem, porque era vizinho, né? E acenou para eles. O irmão Brando, diz o irmão Jorge que o irmão Brando disse, falou assim: Jorge, você sabia que esse homem ele vai estar lá? Ele falou: mas como assim? Ele falou: esse é daquele um que cumpre as escrituras, que ainda que um copo de água que der para um dos meus escolhidos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. E este é um homem, você vê, ele não vai na igreja, ele não frequenta, ele é meu vizinho, nunca foi fazer uma visita no tabernáculo, mas esse homem tem um respeito por mim que muitos irmãos não têm. Ele tem uma consideração que você não pode imaginar. Ele não tem fé e não tem conhecimento do que eu tenho, mas ele respeita o que eu tenho. Isso é uma coisa que agrada a Deus. Mas o rei Belsazar, ele não tinha essa graça. Embora sendo o rei, embora sendo abençoado, depois de estar bebendo, de estar lá diante dos seus deuses, ainda sem dar louvor a Deus, que tinha dado tudo ao pai dele, e ele tinha ciência disso, né? Ainda trouxe os vasos lá e bebendo nos vasos e zombando. Irmãos, não demorou muito, uma mão desceu do céu e escreveu na parede, no reboco, para que todo o olho dos grandes e todos vissem, e todo mundo ficou batendo um joelho no outro, dizendo o que seria aquilo. E escreveu numa língua desconhecida: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E todos os agnósticos, os magos, os sábios da Babilônia não conseguiam distinguir aquilo. Aí citaram sobre Daniel, falaram sobre Daniel. Porque Daniel tinha sido um dos grandes na época do seu pai, e seu pai amava muito a Daniel, porque Daniel conseguiu interpretar o sonho do pai dele. E aí falaram de Daniel, ele mandou chamar e disse: é tu que diz que habita o Espírito dos deuses e que pode discernir e revelar, Deus te revela as coisas. E Daniel, com aquela humildade, disse: não, a Deus pertence o poder. E eu vou dizer o que é que Deus te disse, né? Pesado foste na balança e achado em falta, e hoje mesmo será tirado o reino das tuas mãos. Pesado foste na balança e achado em falta. E nisso, meus irmãos, nós podemos pensar seriamente nisto. Pesar as coisas na balança. Nós jamais poderemos ter estabilidade, ter saúde mental até. Às vezes, algumas pessoas, eu não falo isso para nenhum destaque, nem citando como é que a gente consegue passar por tantas barreiras, por tantas lutas, por tantas dificuldades, às vezes por tantas perseguições, e ainda conseguir manter a sanidade. É porque a gente tem que ser justo com a gente mesmo
Você tem que ser justo com o próximo, justo até com seus inimigos. E sempre você tem que estar pesando a sua vida, pesando a vida de todos na balança. Antes de você dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Isto eu aprendi muito cedo pela graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar a ninguém antes de tempo. E nunca seremos sábios nós julgando quem quer que seja, porque nós sempre estaremos em falta em alguma coisa na balança de Deus. E isso nos traz uma grande lição aqui nesta noite. E eu estava pensando no caminho, meditando ainda sobre esse assunto que nos veio hoje à tarde, e colocando os pingos no i, as vírgulas, né, nas frases, os acentos nas palavras com relação a isto, e meditando profundamente que como eu posso ser justo comigo mesmo, para que eu não entre em uma depressão. Nada contra quem já chegou a uma depressão, por questão de esgotamento. Você pode estar deprimido, né? Elias ficou deprimido, outros profetas ficaram deprimidos, quem não ficaria? Mas para você conviver ou livrar-se disto, ou sobreviver sobre isto, sempre ponha a sua vida na balança. A situação que você está vivendo na balança. Mas de que jeito pôr na balança? Quando você dizer para você mesmo, ou quando alguém disser e te colocar lá embaixo numa maneira tão grande que o seu ego vai lá embaixo, que você perde a graça de viver, seja justo consigo mesmo. Como a Bíblia diz, examine-se a você mesmo. E veja como é que está a sua situação. Como o profeta diz aqui, e podemos até ler se houver tempo na mensagem, pese tudo pela palavra. Não por o que as pessoas dizem, mas pela palavra. Será que a sua situação é tão precária assim? Será que a situação é tão difícil assim? Eu vinha pensando no caminho, um dia nós poderemos fazer, se Deus permitir, um estudo sobre isso. Nós podemos fazer um círculo grande, né? Fazer um círculo. E vamos dizer assim que por mais difícil que a sua situação esteja, você deve ter no mínimo 70%, 80% de coisas boas na sua vida. Você enxerga, você ouve, você anda, você fala, você respira. Você talvez tenha até uma boa aparência. Você talvez é uma pessoa que tem capacidade para trabalhar. Você tem capacidade para muitas coisas. Então se você for somar, porque você tem que somar as coisas. Você tem que às vezes multiplicar, você tem que subtrair, dividir e ter a soma e ter o resultado embaixo, sendo justo. E você vai ver que a sua situação não é tão difícil e que você consegue sobreviver. Amém. Faça um círculo e coloque, você verá que pelo menos aí você teria 80% de coisas boas na sua vida. E vai sobrar 20%. Nesse 20% você coloca lá mais ou menos 10% de regular, de coisas que é mais ou menos. E vamos dizer que ainda sobra 10%, aí você divide os 10% em 5, 12 de 5. Vamos dizer que em 5 você é ruim e que em 5 você é péssimo. Agora você jogaria todo aquele círculo fora por causa de 5% onde você se acha péssimo, ou alguém disse que você é péssimo, que você não vale um centavo? Talvez você não vale um centavo. Mas de R$10 tira um centavo, sobra quanto ainda? R$ 9,99. Talvez para a pessoa você não vale um centavo por causa de algo que aconteceu, ou de algo que ele soube, mas ele não conhece a tua história. É como a Mara Lima canta aquele, né? Ninguém conhece a tua história, ninguém conhece o que você passa, ninguém conhece o que você enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias atrás, foi daí que me foi vindo esse assunto. Alguém da minha família estava falando sobre outra pessoa da minha família. Eu não vou citar nomes e nem deixar transparência. E dizendo para mim, como é que você suporta? Eu digo, eu suporto porque eu somo ele. Eu aprendi a somar. Mas e daí? Eu falei assim, na minha conta, ele está positivo. Mas como assim? Eu falei, ó, não me faz isso, não me faz aquilo, não me faz isso, não me faz aquilo, não me faz isso, não me faz aquilo. Então na minha soma ele tem uns 80% de vantagem. Agora esses outros 20% que sobra, que ele é ruim e que ele é péssimo,
não pode comparar com os 80% de que ele é bom. Então ele está em saldo positivo. Então eu tenho que suportá-lo. Eu tenho que aprovar a ele. Mas o nosso problema é que nós temos um egoísmo tão desgraçado. Eu digo nós, porque nenhum de nós escapa. Talvez algum de nós podemos ser um pouco mais acentuado, mas a maioria de nós somos egoístas, egocêntricos. Que nós queremos às vezes jogar tudo fora por causa desses 5% onde a pessoa é péssima. Não, você é um fracasso. Eu já vi pessoas escarchar com o outro, acabar com o outro, deixar ele com a cara no chão. Cara, você é misericórdia, você é péssimo, cara. Mas ele está vendo aquilo, mas ele não vê as outras partes. Agora eu fico me perguntando por que Jesus foi atrás de Pedro naquela parte que Pedro foi tão péssimo com ele. Negou na cara dele, mas Jesus não estava olhando aquele. Na balança de Jesus, Pedro estava, positivo. Ele sabia que Pedro o amava. Jesus Cristo, como nós vimos ontem lá no culto, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja aquela pessoa que talvez você não suporta ele, você não engole ele, às vezes tem dificuldade até para perdoar. Põe ele na balança, segundo a palavra de Deus, e você verá que o saldo dele está positivo. E você está condenando ele. Você está dizendo que ele... Mas por quê? Porque na parte que ele é negativo, é a parte que você condecora ele. Não, aquele camarada ali não, mas aquele camarada ali, aquilo ali, rapaz, aquilo é carne de pescoço, aquilo ali é difícil. Mas por quê? Por causa dos 5%, do 10%. Mas e o restante? Amém, meus queridos? E assim é. Como os irmãos mesmo aqui, como no caso do nosso irmão Edgar, o irmão dele que já trabalhou em fazenda, quantas vezes quando eles falavam que ia mudar de uma fazenda, não sei se ele se lembra disso, que eu falava. Falei, meu querido, jamais você vai arrumar um emprego onde a casa é boa, o patrão é bom, o salário é bom e ninguém te perturba. Quando você arrumar, você vai querer nem ser arrebatado, porque vai estar tudo certo. Mas quando você arruma um lugar que o patrão paga bem, uma péssima moradia. Ou às vezes você arruma uma boa moradia, um patrão que paga até bem, mas o serviço é difícil. Agora, o que nós olhamos? O que nós valorizamos? É o que nós somamos, não é? Se você ganha, vamos dizer hoje aí, um salário razoável de R$2.000, R$2.500 por mês, e alguém fala assim, olha, você vai ganhar 5.000, só que você entra a 7, eu quero que você entre a 5,5. Você vai somar, disse, olha, com mais 2.500 na minha conta, eu vou trabalhar mais. Só que tem uma coisa, eu vou conseguir dar mais estabilidade à minha família, eu vou conseguir fazer minha casa, vou conseguir ampliar ou reformar. Então o que você vai somar? Você vai somar as vantagens. Só que nós somamos isso só na parte dos números. Mas e quando nós formos somar na parte da qualidade, na parte da saúde? Às vezes nós não somamos assim. O profeta diz aqui na mensagem unidade, parágrafo 12. A palavra unidade significa se tornar um. Unidade, unidos. E agora, isso é um assunto e tanto. E isto merece muito mais atenção do que sou capaz de dar a isto. E mais do que a maioria das pessoas da terra seria capaz de dar, mas eu gostaria de dar a minha opinião a respeito disto. E com o que Deus nos dará. Agora, nisto, no ensinamento desta doutrina, e aos irmãos que ouvirão esta fita, eu confio que isso não seja uma ofensa. Porém, isso acontecerá para fazer com que você leve em consideração, para que você estude isso em oração. Preste atenção, estude em oração, cuidadosamente e pese isto na balança da palavra de Deus. E está aí uma coisa que às vezes nós esquecemos de pesar. As coisas que nós ouvimos, que nós fazemos, na balança de Deus. Porque é o que Deus faz. Mas às vezes nosso saldo está negativo e nós achamos que estamos bem, quando às vezes nosso saldo está positivo e nós achamos que estamos em débito. Irmãos, se fosse olhar
no peso justo que nós tivéssemos, que está 100%, você sabe, ninguém vai no arrebatamento. Espero que isso sirva de consolo para você. Mas Deus está levando em consideração. Eu tenho certeza que se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, constantemente Ele olha para mim e pesa na balança dele. E quando o acusador chega lá e diz, olha, diz, mas você viu o que ele fez? Ele diz, mas também você viu o que ele fez? Esse é Deus, irmãos. Você viu o que ela fez? Vi. Mas você também viu o que ele fez? Em outras palavras, me faz lembrar. Quantos aqui já assistiu aquele filme Os 10 Mandamentos antigo? Aquele que era 2 fitonas, né? Aquele é um filme que vale a pena ver. Eu creio que vocês já lembraram do que eu estou dizendo. Quando Moisés tem uma discussão com Ramassés, e Ramassés foi lá para condená-lo, e ele sendo arquiteto, construindo a cidade para Faraó, e ele chegou, porque todas as acusações, Ramassés era o seu oponente, queria casar com a princesa, e além do mais, tinha mágoa dele, porque ele estava construindo a cidade que Ramassés não conseguia. E Ramassés chamou a Faraó lá junto com ele para acabar com Moisés, para aniquilar Moisés. E ele começou a falar. É verdade que você deu um dia de folga para os escravos? Ele disse, sim, é verdade. Ele então colocava um peso na balança. Puf. É verdade que você fez isso e isso e isso, que você foi lá no celeiro dos deuses e do sacerdote e você abriu e deu trigo que tinha lá tudo para o povo? Ele disse, é verdade. Então, mais um peso. E a balança assim. Louvado seja Deus. E Moisés só escutando. Depois que ele terminou todas as acusações, Moisés pegou um tijolo que estava ali e falou assim, olha, eu dei um dia de folga e eles produziram mais. Eles mortos de fome, eles não trabalhariam. E foi citando. E o resultado disso tudo é que tem tijolo para a sua cidade. E colocou o tijolo, a balança. E ele falou, e vamos deixar de conversa e vamos às obras. E abriu a cortina e mostrou a cidade para Faraó. Faraó pegou a mão dele e ergueu lá em cima. E eu creio que pela misericórdia Deus está fazendo isso nessa noite. Amém. O diabo chega e diz, olha, você está vendo como é que o Elias é isso? Como é que o Claudinei é isso? Como é que o Fernando é isso? E o diabo só vai colocando. Aí Deus pega a parte que ele se agrada em nós e diz, mas ele, ó, ele fez isso aqui, ó. Amém. Aleluia. E a balança vai lá em cima e Deus é louvado por tudo isso. Amém? Então, se você quer aprender a ter temperança, quando você vê uma pessoa que ele te aborrece, né, e que você às vezes, quem às vezes não chora escondido, quem às vezes não fica amargurado com um filho, seja lá com quem for, com um relacionamento, com tudo, e aí aquela coisa assim, porque sempre o nosso negócio é se livrar daquilo o mais rápido possível, só para mim chega, não é isso? Esturra com o filho, esturra com todo mundo e diz, olha meu amigo, olha, para mim, ó, não dá mais, para mim você me desculpa, mas ó, não tem condição. Isso é precipitação. É precipitação. Se você fosse justo com você mesmo e com as pessoas, você primeiro ia sentar, ia pôr tudo na balança e dizer, olha, na verdade você poderia pegar uma caneta e desenhar um círculo e começar nas porcentagens. É uma pessoa boa, em certos aspectos? É. Ele é educado? É. Ele te ajuda? É. E vai indo. Quando você menos esperar, vai sobrar um trechinho assim, onde ele te aborrece, onde ele é uma pessoa que talvez você quer se livrar dele. Você imaginou se Deus fizesse isso comigo, com você? Então vamos pesar isso pela palavra, meu irmão. Tem pessoa que se aborrece e diz, você quer saber de uma coisa? Eu não vou na igreja mais. Mas por que você não vai na igreja? Não, porque tem isso e aquilo. Mas pega tudo isso, né? E coloca dentro de um círculo e veja as vantagens e as desvantagens. Como diz o profeta, para de ficar olhando os barcos que estão afundando. Olha quantos já estão indo e está chegando lá. Alguns já chegaram e outros estão no percurso e vai chegar em nome de Jesus Cristo. Mas diz o profeta, o diabo sempre vai te aprontar os barcos que afunda e que afundou, ou que estão bebendo água já. Mas eu creio que Deus, se nós chamarmos ele está na proa do barco, ele vai repreender as ondas, repreender o vento e vai tomar controle disso.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos pensar seriamente nisto. Em tudo que nós estamos fazendo, em tudo que nós estamos vivendo. Né? É uma palavra curta aqui nesta noite, mas bem objetiva. E eu espero que você guarde isso no seu coração. O trabalho que você trabalha, a vizinhança que você vive, o vizinho que você tem, os seus familiares, os seus entes queridos, por mais que aquela pessoa seja, antes de você dizer qualquer coisa, como diz o profeta, falando aqui sobre o que ele ia pregar sobre a unidade, antes de precipitar, antes de fazer qualquer coisa, então você primeiro pese tudo aquilo sobre o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, cuidadosamente e sob oração. Não, pastor, porque eu não aguento mais aquele trabalho. Mas por que você não está aguentando o trabalho? Por causa de uma porcentagem que te prejudica. Mas você já pensou em todos os outros valores que ele tem? E o quanto você é beneficiado com ele? Quantas pessoas às vezes começam na fé e se desvanece fácil, porque eles só vê como Israel. Eles não somaram, eles não foram justos com eles mesmos e com Deus. É por isso que Deus se irava contra eles. Eles não viram que eles eram escravos e que Deus tirou eles da escravidão. Eles não viram que os seus inimigos boiaram todo na praia sem eles erguer um dedo. Eles não somaram nada disto. Mas eles só viam as dificuldades, eles só viam o lado ruim da jornada. Foi por isso que Josué e Caleb foram salvos, porque ele disse, olha irmãos, se Deus nos trouxe até aqui, quer dizer, eles pôs na balança. Em outras palavras, gente, dá uma olhada para trás, veja de onde nós saímos, veja o tanto que Deus já fez. Se Ele se agradar de nós, quem é esse povo aí para fazer frente conosco? Em outras palavras, quem fez, pode fazer de novo. Amém? Mas eles não somaram, ele disse, não, nós vamos morrer tudo aí. Por quê? Porque eles só estavam olhando o tamanho das pessoas, o tamanho dos muros, o tamanho das dificuldades, enquanto que Deus pediria para eles soma na balança. Tem uma escritura no livro do profeta Isaías, que numa outra oportunidade, se nós falarmos sobre isso mais amplamente, poderíamos até usar. Deus chama o povo para discutir com ele, disse, arguimos, eu convido vocês para arguir comigo, vamos discutir, vamos ponderar, aonde eu tenho sido injusto com vocês, que Deus tem feito por vocês o que eu tenho feito. Amém, meus irmãos? E outra coisa, vamos somar o salário, a recompensa. Não é? Nós temos luta, como eu disse aqui, eu creio que foi aqui que um dia nós dissemos num culto. Você acha que você tem luta porque é cristão, então você sempre joga, porque eu sou crente, todo mundo me despreza. Não, irmão, tem muita gente aí que serve o diabo e é mais desprezado que você. Só que eles levam embolada. Mas nós somos desprezados porque somos cristãos? Somos desprezados por parentes, somos generalizados por muitas pessoas, é verdade. Mas você não está olhando o salário que você está recebendo? A recompensa que você está recebendo? E que você irá receber? Paulo chega a dizer que se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E mesmo assim ainda comendo, bebendo, se vestindo, tendo paz, tendo alegria. E eu digo para os irmãos, você termina o culto, você vai para casa, você janta, você começa a meditar no que você ouviu, você tem paz, você põe a sua cabeça no seu travesseiro e você dorme gostoso. Enquanto que algumas pessoas sairão esta noite, sofrerão decepções, irão brigar, irão beber, irão discutir, e além do mais também não tem como, eles não têm um meio para resolver aquilo. E nós temos. Amém? Somos mais do que capazes. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Vamos nos pôr de pé. Como eu disse, é curto, mas eu espero que o conteúdo tenha ajudado a cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a ser justos e a termos estabilidades, sendo justo conosco mesmos, sendo justo com as pessoas que convivem conosco e olhando a qualidade que há nas pessoas. Que nós não venhamos somar somente, Pai, as partes ruins ou péssimas, mas vamos olhar as partes boas da vida das pessoas. Foi por isso que o teu profeta foi tão taxativo. Vamos falar as coisas boas que estão nas pessoas. Vamos dizer as coisas boas que há nos nossos irmãos. Se não temos nada para dizer, não vamos dizer nada. Se não tem nada de bom, mas se tiver algo de bom, vamos dizer elas. Meu Deus, e quantas pessoas que às vezes nós tiramos do nosso caminho, por ignorância, por egoísmo,
quando na verdade aquelas pessoas, se fosse somar, o saldo deles era positivo. Mas o nosso ego às vezes é maior do que a própria justiça. Por isso nos ajude e tenha misericórdia. Eu peço que o Senhor me perdoe aonde eu fui egoísta, Senhor, e aonde ainda eu poderei ser, porque devemos pesar tudo sobre a palavra, pesar tudo sobre aquilo que está nas Escrituras, analisando cautelosamente, como disse o teu profeta. E se formos ver, as pessoas têm muitas qualidades, nos beneficiaram muito e nos beneficia, mas nós queremos tudo, nós queremos completo quando nós somos incompleto. Nós queremos perfeição onde somos imperfeitos. Nós queremos que as pessoas façam o que nós não conseguimos fazer. Perdoe a nossa parte farisaica, Senhor, onde atamos fardo pesado nas costas dos nossos próximos e nós mesmos nem movemos com o dedo. Tenha misericórdia e nos ajude. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz, em nome de Jesus. Amém.